Bem-vindo a mais uma de nossas aulas do Didaquê e eu espero que essas aulas tenham sido boas para você. Lembrando que é importante rever as aulas. As aulas têm muito conteúdo bíblico, que é importante você reler os textos, estudar depois, ouvindo novamente. Quero também te lembrar que nós temos um podcast com o Didaquê lá no Spotify. Então, Didaquê Carisma, você procura lá no Spotify. E você, de repente, não precisa somente acompanhar por vídeo essa nossa aula, pode ouvir no seu podcast. Outra coisa também, eu gostaria de convidar você a entrar aí na sua rede social, no Facebook, por exemplo, no Twitter, e você pode pegar esse link e compartilhar com outras pessoas. Quem sabe mais gente queira também assistir essa aula de hoje e ter o prazer aí de ser um companheiro de classe de você. Vamos revisar nossas aulas? Bom, nós temos estudado até agora a história de Israel. Começamos desde Abraão e viemos trazendo essa história e chegamos até aquela confederação das 12 tribos, onde aquele povo se reuniu em torno da lei do Senhor. Em torno da lei do Senhor organizaram uma nação e essa nação, com altos e baixos, claro, teve ali um bom período de experiência com Deus. Era uma espécie de uma utopia, de uma grande utopia do reino de Deus na terra, que aquele povo experimentou. Logo depois, devido à pressão de reinos vizinhos, povos organizados, tecnologia que eles não tinham, tecnologias de guerra, foram forçados a aceitarem a monarquia para se organizarem melhor e organizar um exército. Saul foi esse líder que assumiu essa nação, mas a gana que ele tinha pelo poder, que se tornou um absolutista, onde ele desrespeitou aquele tripé, o exército, o sacerdócio e o reinado, ele desrespeitou esse tripé, querendo controlar tudo, foi rejeitado por Deus e Davi foi escolhido em seu lugar. O profeta se levanta diante dessas situações para denunciar essas situações, mostrando que são momentos onde o rei precisa ouvir que existe alguém acima dele, que é Deus, e Deus tinha ordenado como aquela nação deveria ser dirigida. Davi, ao longo do seu tempo, a aula passada nós estudamos isso, ele organizou um exército paralelo. Com a queda de Saul, Davi acaba se tornando rei sobre Judá e depois sobre todo Israel. Davi foi um rei muito querido pelo povo, pela razão de que ele, tendo seu próprio exército e não sendo um rei construtor, ele não colocou forte carga tributária sobre o povo. Dessa forma, o povo se sentia protegido, defendido e, além do mais, Davi era um cara apaixonado por Deus, que trouxe muita renovação no culto a Deus ali em Israel. Por isso ele acabou se tornando um rei muito querido pelo povo. Isso não significa que não foi um rei que não errou. Errou diversas vezes, vimos isso na aula passada também, mas segundo Samuel 8, versículo 15, diz assim: Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre Salomão. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Salomão. E o reinado de Salomão, esse reino de Salomão, vamos ver aqui um mapa, por exemplo. Aqui tem um mapa de como o reinado de Salomão ampliou tudo isso. Como vocês veem aí, toda esta parte de azul era domínio de Salomão. No entanto, além disso, esses povos que você vê em vermelho também eram submissos a Salomão, mas eram reis que estavam a nação inteira submissa a Salomão. Arameus lá em cima é a Síria, tá? E esses demais reis eram submissos a Salomão e para ele pagavam impostos e tudo mais. Para a gente se localizar também cronologicamente no momento que nós estamos, aí está um mapinha que nós já estudamos bastante dele aqui, que você ainda vai ver muito desse mapa aqui comigo, principalmente em aulas posteriores ainda. Nós estamos agora nesse momento aí do reinado de Salomão, entre 970 até 931
mais ou menos essa época, que é o governo e o reinado de Salomão. Nós vamos nos estender um pouco nas nossas aulas sobre Salomão, porque esse é um momento muito importante para nós começarmos a entender algumas coisas sobre interpretação bíblica. Por que razão? Porque muitos dos textos que nós temos começaram a ser redigidos nesse período. Então, se nós entendermos melhor esse período histórico, nós vamos entender alguns textos que foram escritos nesse período. Alguns textos a favor do reinado e, obviamente, o surgimento do ministério profético, onde, através de levitas, no caso, que eles faziam esse papel profético naquele tempo, começam a denunciar alguns erros do governo de Salomão. E eles fazem isso através de uso da mitologia, das lendas, de parábolas, seria, nós que estamos acostumados com os ensinos de Jesus, diríamos parábolas, e esses textos entraram para as escrituras sagradas. Quando eles são lidos fora desse contexto, nós damos outra interpretação para eles, mas sendo lidos dentro desse contexto que estamos estudando hoje, nós vamos compreendê-los melhor. Mais adiante, nas próximas aulas, nós vamos abrir diversos textos para que nós possamos entender esse período histórico que é muito importante. No entanto, hoje é quase como uma introdução a esse período histórico da monarquia de Salomão, que é um momento muito importante para nós compreendermos melhor como interpretar melhor o Antigo Testamento. Por isso, primeiramente nós vamos mergulhar na pessoa de Salomão, na ambiguidade do rei Salomão. Por que ambiguidade? Porque as pessoas têm a tendência de exaltar uma área de Salomão e esquece que ele era ambíguo, que ele tinha uma outra área tão cheia de dificuldades e problemas. Salomão era ambíguo. Ele tanto agia com sabedoria, como ele agia também com tolice. Mas, como é costume, né? Às vezes nós temos necessidade de um herói, de um ídolo, então as pessoas fazem uma idolatria em torno de Salomão, colocando-o como um exemplar sábio, e você vai ver que ele era sábio, mas aquele sábio virou louco também. Então você vai ver pelos próprios textos bíblicos como Salomão foi cometendo diversos erros, e esses erros tiveram consequências gravíssimas em Israel depois do governo de Salomão. Começo com a leitura em 1 Reis, capítulo 4, versículo 20 ao 28, texto longo, acompanha aí comigo. Diz assim: O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. É muito importante você saber que esse texto reflete uma coisa interessantíssima. Por que esse povo, assim, comia, bebia e era feliz, se o rei estava fazendo diversas coisas que era contrário à felicidade desse povo? É isso que nós vamos entender nos textos. Continua a leitura. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Ou seja, a riqueza entrando para o governo de Salomão. Continuando, as provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum. Uma vez eu perguntei para Magda assim, se você fosse fazer pão para nós, ainda fazer bolo à tarde e ainda bolo à noite, e fosse fazer, sabe, em abundância, muito mais do que a gente pode comer, quantos quilos de farinha você ia precisar? Ela falou, no máximo 2 quilos de farinha. Pois bem, um tonel tem aproximadamente 1.000 litros, tem aproximadamente 60 ou 70 quilos de farinha. O que você faz com 60 ou 70 quilos de farinha? Só que tem um detalhezinho, não era um tonel, eram 30 vezes 60 ou 70 só de farinha comum e 30 vezes, na verdade, de farinha, da melhor farinha, e 60
de farinha comum, tonéis, que são 60 quilos cada um. Quer dizer, isso aqui é uma padaria. Quanta gente precisava comer para que tudo isso fosse feito? E um detalhe, em um só dia, por dia isso. Vou continuar, olha só ainda o que diz aqui. Aqui parecia uma churrascaria agora enorme. 10 cabeças, o texto ainda continua, das provisões diárias de Salomão. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha, 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras e 20 de gado engordado no pasto. Quando nós lemos aquela parábola que Jesus conta do filho pródigo, o pai do menino mandou matar o boi gordo. E aquele boi gordo que foi matado, foi morto, ele alimentou um vilarejo inteiro. A festa foi com um só boi gordo. E aqui você vê 10 cabeças de gado engordado em cocheira e 20 de gado engordado no pasto, e o texto ainda continua. E 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves recolhidas. Você vê como é que Salomão era exagerado na comida, mas assim, é óbvio que essa comida, eu acredito que essa comida não era desperdiçada. Aqui está mostrando o tamanho da corte de Salomão, o tamanho de gente que ele alimentava todos os dias. Eu vou continuar aqui a leitura, ainda dentro desse mesmo texto que fala das 100 ovelhas, de bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste de Eufrates, desde Tirsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Esse detalhe eu comento mais adiante. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos e carros de guerra. Detalhe, não havia guerra naquele tempo, tá? E 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões para o rei Salomão. Aqui nós estamos achando de onde que vinha isso. Todo mês, um dos governadores distritais, ou seja, de uma das 12 tribos, fornecia provisões para o rei Salomão e a todos os que vinham participar da sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar as cotas de cevada, note, cotas, grava isso, de cevada, de palha, para os cavalos de carros de guerra e para outros cavalos. Nota uma coisa, você tem 2 pontos de vista aqui. Se você é do tipo de pessoa que admira a riqueza, você vai ser o tipo de cara que vai olhar esse texto e vai falar: nossa, Salomão é o cara, não é? É o cara, olha a Ferrari do cara, né? Seria mais ou menos isso, né? Salomão é um cara que era rico, era próspero, com aquele P maiúsculo assim, não é? Pois é. Eu vim de família pobre, e como eu vim de família pobre, eu acho que eu consigo enxergar essa situação também num outro ângulo. E o ângulo que eu enxergo é: quem que pagava tudo isso? Da onde que vinha o dinheiro para isso? De onde que vinham os recursos para isso? É importante você ver, como nós já vimos aqui no texto, que todo mês um dos governadores distritais fazia essa provisão. Ou seja, quando chegasse o mês da tua tribo, você teria que ter recolhido ao longo do ano, óbvio, né? Comida e tudo mais, parte do seu gado e muita coisa que você iria entregar de graça para o rei, ou seja, seu imposto. O seu imposto naquele tempo não era somente do seu gado, das suas provisões, do seu trigo, da sua cevada. O seu imposto também era que os seus filhos, tanto homem quanto mulheres, trabalhariam um mês de graça para o rei. As mulheres seriam serventes, porque
para fazer essa comida toda ia precisar de cozinheira, de servente, de mulheres para servir as mesas, para recolher as mesas. Isso eram feito pelas mulheres e os homens iam para cortar árvore, para as pedreiras, para as construções. Isso eu estou falando de 12 a 30 anos de idade. Então, obviamente que as mulheres não. As mulheres eram mais novas porque elas se casavam cedo. Eram somente as suas filhas, não a sua esposa. Então, suas filhas, que normalmente a mulher, até no máximo uns 18, 19 ou 20 anos de idade já estava casada, geralmente se casava em torno de 16 anos de idade, então entre os 12 aos 16 ela ia trabalhar lá de graça, ou entre os 12 aos 20. Seus filhos de 12 a 30 anos de idade, uma vez por mês, seria requisitado para trabalhar para essa máquina administrativa do rei. Então, é fácil ser rico dessa maneira, óbvio. Salomão, o problema dele é que ele estava fazendo com que a máquina administrativa do Estado ficasse muito pesada. E ele queria copiar o modelo de governo do Egito, porque o Egito ele tinha ostentação, grandeza. Quando a gente vê algumas cenas, como nós já estudamos aqui sobre o Egito, quando a gente vê algumas fotos, né, da grandeza daquelas construções do Egito, do exagero, você mesmo já deve ter visto isso em filmes, os tesouros que eram enterrados com o rei, ou seja, tesouros que não estavam assim, dinheiro que não estaria em circulação no meio do povo, mas eram enterrados juntamente com o rei, do caso do Egito, mostrava o exagero daqueles reis nas suas construções, em tudo que faziam, e Salomão estava copiando isso do Egito. Então existe um lado obscuro no governo de Salomão, mas isso passa despercebido. Por quê? Porque o povo estava feliz. Porque cada um tinha a sua videira, a sua figueira, tinha segurança. Essa é a versão israelita da política do pão e circo. Pão e circo, a política do pão e circo, era algo praticado pelos romanos. Essa expressão, por favor, ela é anacrônica, ok? Estou usando uma expressão muito posterior para explicar para você uma situação que estava acontecendo lá atrás. A política do pão e circo, esse linguajar, essa frase, vem do modo pelo qual os líderes romanos lidavam com a população de um modo geral. Eles davam a eles diversão, para o povo ficar satisfeito. Quando o povo está satisfeito, não vai se envolver em revolta social. O povo não ia questionar tudo isso, já que eles estão satisfeitos com aquilo tudo. Pão e circo. Dê isso ao povo e o povo vai achar que o governo é bom. Pão e circo. Aliás, no Brasil vamos ver bastante isso, já que nós estamos em época aqui em várias cidades que vamos entrar em época de eleição municipal. E muitas vezes, principalmente nas eleições municipais ou nos governos municipais, o que se faz bastante é isso. Aqueles homens, eles fazem obras públicas de grande visibilidade, geralmente em ano de eleição. Nesse tempo, por causa da Covid, nós estamos vendo menos disso. Mas aí eles asfaltam a rua da sua casa e você fica feliz achando que o governo é bom. Inclusive ajuda até a colocar aquela faixa. Agradecemos ao vereador fulano de tal. Parece assim a versão moderna de Santo Expedito, né? Então agradecemos ao vereador Santo Expedito pela graça alcançada. Como se isso tivesse sido feito com obra financiada pelo bolso deles, como se tivesse sido dessa maneira. Interessante, você que paga imposto, você que paga o salário dele, ele faz uma obra com o seu dinheiro e aí põe uma faixa dizendo que foi ele quem fez aquilo, sendo que nem na enxada ele pegou para fazer aquela construção. Mas o povo não vê isso? Bom, tem gente que não quer ver. Então prefere manter tudo isso, inclusive acaba inclusive votando nesse mesmo candidato, que acabam gastando dinheiro público ou se utilizando o dinheiro público como propaganda pessoal. Mas isso é a democracia. E a democracia tem aí seus entraves na democracia. Voltando para o texto bíblico, Salomão então estava impressionando o povo. Quem chegava em Israel, ou melhor, quem chegava em Jerusalém, iria encontrar
praças maravilhosas, lugares onde antes era brejo, tinha um aterro que você lê na Bíblia chamado Milo. Era um aterro e ele fez aquele aterro lindo, bonito. Imagina pomares que ele tinha assim ali ao derredor. O lugar ficou bonito, as construções suntuosas e o templo. Oh, o templo! Quando chegavam diante do templo, não era só o templo, o palácio de Salomão. Não era só o palácio de Salomão, o palácio da rainha, filha lá do faraó do Egito. Não era só isso, outras construções haviam sido feitas. Então você via aquela riqueza, você falava, uau, isso sim é um grande governo, um grande rei, não é? Mas tem, como eu disse, as suas ambiguidades em tudo isso. Uma das ambiguidades que a gente vai notar em Salomão é exatamente a construção do templo. Porque foi aí que ele amarrou o coração do povo. Dá o que o povo gosta, no caso lá da época dos romanos era o pão e o circo, né? Na época dos hebreus, ou dos judeus, aqui dos israelitas, era dar-lhe a religião, o templo e a impressão grande de algo rico, e o povo ia ficar cada um feliz também. Salomão amarrou o coração do povo com a construção do templo. Porque essa construção do templo ela também é ambígua. Você entende a palavra ambíguo, né? Ambiguidade significa duas coisas aqui ao mesmo tempo. Então você tem dois caminhos ou até duas verdades que se chocam, elas não são justapostas, elas são duas coisas, mas ao mesmo tempo uma fere a outra. Porque o templo foi feito para adoração a Deus. E isso é lindo. Mas ele foi construído por um monarca que massacrou o povo financeiramente e esgoelou o povo para construir aquilo. O auge desse momento, e aqui eu vou mostrando a ambiguidade, é quando eles trazem a Arca da Aliança para dentro do templo. E aqui nós temos um dos momentos mais ambíguos possíveis. Porque você se lembra, nós citamos isso nas aulas passadas, sobre o tabernáculo de Davi. Davi fez uma tenda simples, porque a arca ela andava onde? A arca andava no meio do povo. Somente em alguns momentos, quando eles se estabeleciam em algum lugar, ela era colocada lá no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Mas bastava o povo se levantar que ela ia à frente do povo. Então Davi traz a arca, faz um cortejo para a arca, põe uma tenda, deixa todo mundo passar para ver a arca, fez cânticos para o povo cantar enquanto ia ver a arca, colocou músicos o tempo todo ali ao redor da arca, uma organização bonita para que todo mundo visse ali a arca, porque ela representava a glória de Deus, a presença de Deus. Salomão, então, pega essa arca e leva para dentro do templo. Por que isso é ambíguo? Porque a arca, ela continha dentro dela uma porção do maná, que lembra o povo no deserto, a vara de Arão que floresceu, o que lembra a presença de Deus ali no meio daquele povo o tempo todo, e as tábuas da lei. Ora, ela continha as tábuas da lei, e a lei era a base daquele movimento do sistema tribal, que só funcionava por causa da lei. Agora a lei é colocada dentro da arca e a arca entra dentro de um templo para coroar um rei com seu sistema monárquico, com seus impostos altos sobre o povo e uma fortíssima discrepância social na nação. Nesse momento ainda dos nossos textos aqui você não está vendo, só está vendo a riqueza dele. Mais adiante, provavelmente até mais ainda na próxima aula, você vai ver a discrepância que houve entre o sul, que era Judá, que era Jerusalém como capital, e o norte. Então a beleza toda que você sabe, do templo, do palácio e tudo mais, era tudo ali no sul, era tudo no entorno da capital. O norte estava completamente abandonado, sem recursos, por isso vem uma revolta popular logo depois da morte de Salomão. Mas continuando aqui, esse momento também era ambíguo por algo interessante. Nesse momento há um despertamento espiritual no povo. Isso é bom? Sim, claro que sim.
Porque o povo começou a buscar mais a Deus. E o povo, vendo aquela suntuosidade toda, entendeu que tudo aquilo era de Deus. Mas é ambíguo isso. Porque tem um outro lado que não é bom. Porque isso é pão e circo. Deu a religião para o povo. E a religião, nesse caso aqui, não é como no caso de Davi, em que o povo mesmo podia cantar, o povo mesmo podia ver a arca, ou nas épocas anteriores a essa, desde lá de Abraão, construir um altar e todo mundo poderia participar daquele momento, como nos tempos de Samuel, por exemplo. Mas aqui a religião, ela está casada com o governo. Por quê? Porque na inauguração do templo, que é um ato religioso, é um ato para Deus, quem preside é o rei. Então o rei se torna o chefe da religião. Isso não é bom. Isso não é bom. Você vê isso, por exemplo, algumas pessoas talvez precisariam ler um pouquinho acerca de um pastor, pastor alemão, não o cachorro, né? Um pastor alemão, né? Na Alemanha, chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um homem que se levantou contra Hitler, porque Hitler foi um líder que ele disse que os pastores da Alemanha eram como cães que abanavam o rabinho para ele, essa expressão de Hitler, porque bastava ele lhes dar algum benefício que eles se vendiam para ele. De fato, a igreja alemã apoiou Hitler. E mesmo vendo as atrocidades dele, eles tinham o pão e o circo. Então, vendo as atrocidades de Hitler, não condenavam, porque eles tinham vantagens naquilo. Isso não é diferente do que a gente vê muitas vezes hoje em dia, nessas negociatas todas, quando você vê pastores evangélicos vendidos para presidente, para governadores ou para prefeitos, não é? Que tiram favores de dinheiro público que deveria ser usado em outras áreas, sendo usado para a religião. Eu fico pensando, por exemplo, os pastores evangélicos principalmente, que são bem ferrenhos contra religiões afros, por exemplo, como é que vocês se sentiriam se não fosse pastores evangélicos ali, ou se fosse, por exemplo, um terreiro de Umbanda fazendo aquilo e ganhando dinheiro em cima do governo? Eu acho que talvez vocês se sentiriam um pouquinho perturbados com isso. É por isso que religião e Estado devem ser separados. A separação da igreja e Estado é uma das colunas importantes que surgiu lá atrás dentro do protestantismo, quando ficamos mais claros sobre o que governa a igreja e o que deve governar o Estado. Nem a igreja deve governar o Estado e nem o Estado governar a igreja. Então, nos tempos de Salomão houve um despertamento para culto a Deus, mas alguém estava levando vantagem nisso tudo. No caso, Salomão e seu governo. Porque fazendo dessa maneira, soava para o povo que o rei tinha a aprovação de Deus. Um belo jogo que é bem praticado por políticos em diversas nações do mundo, o Brasil não é a única que tem isso, tá? Que usam a religião para poder autentificar ou dar autenticidade à sua postura. Aliás, era isso que acontecia com os governos no qual o rei era devoto a Baal. Por isso que o baalismo, você vai estudar isso comigo mais adiante, é muito condenado nas Escrituras. Por que Elias condenou fortemente o baalismo? Porque normalmente o templo de Baal era colocado ao lado do palácio do rei, porque o rei era o representante legal de Baal. Você nota, por exemplo, que Acabe, rei de Israel, ele era casado com Jezabel. Jezabel era filha do rei de Tiro, o rei que era ao mesmo tempo sacerdote de Baal. Ou seja, o próprio rei era a máxima autoridade religiosa daquela maneira. Então, quem queria lutar, falar contra um rei que era o representante de Deus na terra? Quem queria falar contra ele? Então, o povo temia o seu Deus, que era Baal, e se sujeitava assim ao seu rei. Esses enganos, esses engodos, é usado várias vezes em Israel. E este cara, Salomão, foi o primeiro
que começou a fazer isso. Então, para a construção disso tudo, vamos analisar um pouquinho mais aqui a questão das construções, porque muitas pessoas colocam isso como elogio para Salomão. Não, mas ele foi um rei que construiu muita coisa. Nós conhecemos em São Paulo também alguém que era obra, né, que fazia muitas obras, né? Você conhece. E aí as pessoas depois viram, rouba mais faz, e aquela coisa toda. Você acha certo isso? Isso é uma boa pergunta. Da mesma forma, a gente deve encarar essas questões que são narradas na Bíblia como lições para nós. Porque você se lembra Samuel quando terminou? Samuel, quando terminou o seu governo, ele falou: se eu roubei, se eu tirei algum proveito, alguma vantagem de quem quer que seja aqui, que me denuncie agora. E todos disseram: você não fez nada errado. Samuel é que é o modelo, não Salomão. Esse que é o ponto. Então vamos aqui a Salomão. Os custos da construção do templo de Salomão. 1 Reis 5, de 10 e 11 diz assim. Assim Irão era um outro rei ao norte, se tornou fornecedor, Irão era lá do Líbano, né? Era fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Irão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Um tonel é 1.000 litros, então dá para você ter uma ideia aí, 20.000 litros. Era o que Salomão dava anualmente a Irão. Nota, Irão fornece a madeira e o cedro e o pinho que Salomão desejava. Ele queria tudo de madeira, bonito. Detalhe, isso era pago com trigo e azeite. Quem é que pagava? Quem é que pagava farinha e azeite para o rei ter isso para poder pagar o Irão? Quem é que fazia, de fato? Quem estava lá no final da linha pagando tudo isso? Tadinho dos camponeses. O povo da roça. O povo a quem Deus chegou para Abraão e viu que estavam sendo injustiçados e disse a Abraão: em você serão abençoadas e benditas todas as famílias da roça. E agora a família da roça, que antes tinham se revoltado contra as cidades e estado porque não suportavam mais sua opressão, estavam agora sendo oprimidos exatamente pelo seu próprio governante em nome de Deus. Por isso que no final da vida de Salomão é esse povo que se revolta contra ele. Mas não era para o templo de Deus tudo isso? Porque algumas pessoas podem falar, Nércio, mas o povo estava dando, mas era para construir um templo para o Senhor. Era só isso mesmo? Vamos ver mais. 1 Reis 9:15. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor. Até aí tudo bem, continuando. O seu próprio palácio, o Milo, que foi um aterro enorme, o muro de Jerusalém, que não era pequeno, bem como Azor, essas cidades, Azor, Megido e Gezer, que eram cidades, como é que eu chamo isso? Quartéis generais. Eram cidades muradas, cidades planejadas para serem base de exército nos pontos estratégicos de Israel. Então, nessas cidades iam ter todos os aparatos para o exército, as cocheiras e tudo mais, e os muros e as armas. Então, tudo isso era feito, e aqui diz que Salomão impôs trabalhos forçados. Nós vamos ler isso mais adiante. 1 Reis 6:38 diz assim: no mês de Bul, o 8º mês, fica entre setembro e outubro, do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes. De acordo com suas especificações, Salomão levou 7 anos para construí-lo. Isso mostra uma construção
muito primorosa e muito longa. Só que, paralelo a isso, todas as outras construções estavam sendo feitas. Dentre elas, 7.1, vamos ver aqui, 1 Reis 7.1, Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Cá entre nós, se a construção do templo era tão importante assim, levou 7 anos, mas levou 13 para fazer o dele. Não porque atrasou a obra, porque era maior. Porque era maior. Detalhezinho ainda, não é só de Salomão. 1 Reis 7.8. Salomão fez também um palácio como esse daí, de que levou 13 anos, para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Tá aí. Você vê o tempo dessa construção, e não só isso, ele construiu um palácio também igual o dele para a filha do faraó, que se é filha do faraó tem que ser uma construção faraônica, né? Tem que ser um negócio magnífico, todo de cedro e aquela coisa toda da riqueza antiga. Quem pagou? Quem trabalhou? Quem é que fez tudo isso? Então, a Bíblia fala sobre trabalhos forçados. Para a gente entender melhor isso, vamos entrar em 1 Reis 5, 13 e 14. Diz assim: o rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores. De onde? De onde? De todo Israel. Então não era povos subjugados de fora, era israelita aqui. Ele os mandou para o Líbano, em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 em casa, e Adonirão chefiava o trabalho. Aí você me diz, mas Anésio, eles eram contratados, então era um trabalho, né? Era um trabalho, vamos ver aqui, o líder dele chamava-se Adonirão. E olha só, 1 Reis 4:6 diz assim: Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Ora, se eles fossem simplesmente trabalhadores contratados, não precisaria usar o nome trabalho forçado. 1 Reis 5:17 diz assim: por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade, para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Trabalho forçado era trabalho escravo? Não, porque o israelita não era escravo em si. Porque o escravo não teria direito a nada e o escravo seria escravo sempre. Mas era sim uma espécie de maquiagem no trabalho escravo. Porque para aquela convocação ele não tinha escolha. Ele seria escravo para aquele tempo. E um detalhezinho, por que você tinha que ir? Porque isso fazia parte do seu imposto. Então você teria que enviar os seus filhos, como eu já disse, as filhas iam trabalhar lá como camareiras do rei e outras coisas mais, serventes do rei, e os filhos iriam trabalhar nessas pedreiras de graça para o rei por um mês como parte do seu imposto anual. Agora, como eu disse, é uma escravidão mascarada isso daqui. O que você acha do seu filho, por exemplo, entre 12 a 20 anos de idade, trabalhando numa pedreira? Você acha que é perigoso isso? Você acha que morreu gente ali ou não? Bom, se você se lembrar, na época das construções da Copa do Mundo aqui no Brasil, né, aqueles estádios padrão FIFA e aquela coisa bonita, né, da época da Copa, com toda a tecnologia e todas as leis de segurança que nós temos hoje, nós sabemos que morreram pessoas lá. Mas o povo ligava, morreu alguém, morreu. Mas olha que estádio lindo, né? É assim, se o povo hoje se comporta assim, o que você acha daquela época? Sem segurança de trabalho, sem leis, sem tecnologia, muita gente morria. Mas olha o templo que bonito, né? Olha o palácio do rei, ele merece, né? É um bom moço, fez aquele templo para Deus, né? Então Salomão, ele estava assim fascinado por grandes construções. E ele fez muitas obras só para dar essa sensação de progresso na mente do povo ou para bajular seu próprio ego. E assim, ele continuou com a aprovação popular, se manteve no poder e o povo estava feliz, porque afinal de contas todo mundo tinha ali a sua videira, a sua figueira, estava tudo bom,
país estava seguro. Que maravilha! Não era só isso que Salomão fazia. Nós vamos ver, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 9, versículo 26, diz assim: o rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Por que razão Salomão construiu uma frota de navios? Não eram navios de guerra, porque não havia armamento naquele tempo para se ter navios de guerra. Aliás, o próprio texto bíblico diz que não eram navios de guerra. 1 Reis 10, 22, diz assim: o rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Como você sabe, o marfim é do elefante. Então, Salomão mandava, ali, aquele porto fica visando o leste, ou seja, iria pegar a costa leste da África e talvez as Índias, aonde ele ia buscar, principalmente na costa norte ali da África, talvez ele fosse buscar macacos ou marfim. E agora, é interessante que o texto ainda fala assim, macacos e pavões. Você percebe que tinha um comércio de luxo aí? Você acha que cada israelita tinha assim um mico-leão dourado no seu ombro? É isso que você acha? Ou você acha que o comércio aqui só interessava à corte, aos ricos? E claro, presentes aos governantes, que por sua vez também retribuíam a Salomão com presentes caros. É assim que Salomão enriquecia cada vez mais. E a prata perdeu o valor em Jerusalém de tanto que tinha. Porque você sabe disso, quando você tem um aumento da moeda corrente, você tem uma queda do seu valor. Tinha tanta prata que o comércio ali era o lugar. Salomão trabalhava muito com importação e exportação, nesse sentido muito inteligente, porque importação e exportação é o que gera o comércio, que gera a economia e que faz a economia crescer. Então ele importava do Egito, por exemplo, cavalos e revendia lá para os hititas, por exemplo, cavalos. E assim tinha esse comércio todo. Mas eu te pergunto, você acha que o povão tinha parte nisso tudo? É igual, por exemplo, o pessoal, às vezes eu vejo, algumas coisas eu confesso que eu dou risada hoje em dia. Pouco tempo atrás, quando eu vi gente do povão, me permita falar do povão, porque eu sou de Osasco, Carapicuíba, nós aqui é povão. Povão comemorando que a bolsa subiu, passou de 100 pontos. Você está ganhando o que com isso? Fala para mim. Quem que está ganhando quando a bolsa sobe? Fala. Que dinheiro que é esse que você nunca viu? Hã? Então, existe uma maquiagem na nossa estrutura atual econômica, onde fortalece os ricos, claro, discretamente, e os pobres que se danem. Naquele tempo também, só que naquele tempo estava até mais descarado. Mas dá pão e circo para o povo, que o povo fica contente. E Salomão sabia fazer isso. Então esse comércio de Salomão, que só interessava à corte, você vai ver um pouquinho adiante aqui. 1 Reis 10, versículo 25 ao 29, diz assim: ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente. Utensílios de prata, de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos. Possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades, que seriam aquelas cidades que eram fortes de Israel, e outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Cilícia é o norte e leste do Egito, onde os fornecedores do rei compravam.
Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e exportavam para todos os reis hititas e dos arameus. Bom, Salomão recebia muita gente com função diplomática. E aqui está a razão do custo altíssimo daqueles jantares que a gente viu, não é? Porque ele também precisava receber esse povo todo e patrocinar tudo isso. Então existe aí uma ambiguidade na economia em movimento. Essa economia que Salomão patrocinava realmente trazia um certo aumento do comércio, circulava mais dinheiro? Sim, isso é economia. E assim enriquecia um pouco a nação. No entanto, ao enriquecer uma nação, os preços sobem. Ao enriquecer uma nação, você tem aquele processo inflacionário. Então, quem é que poderia comprar esses objetos luxuosos? Era toda a população? Claro que não. Jerusalém estava ficando lindíssima. Construções ao seu redor eram maravilhosas. Mas o resto da nação, principalmente o norte, era muito pobre e sem recurso algum. Assim, os ricos iam ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Isso faltava com algo importante num governo sábio, que é o nome equidade. A equidade mostra em que todos tenham chance de crescimento. É aqui que vai se formando uma nobreza mamando o leite que o povo está produzindo. A máquina estatal de Salomão ficou pesadíssima. E ele tinha assim um exército enorme, como você viu, só que um detalhe, não tinham guerras. Você não ouve falar de guerras no tempo de Salomão, só no final da vida dele que você vai ver ali alguns combates, mas que Salomão certamente não participou porque ele não era guerreiro. O comércio do exterior, o comércio exterior, né, importação e exportação, forçou o quê? Forçou a população do campo a trabalhar mais e sem ganhar mais por isso. E se você tem dúvida, é só você se adiantar na sua leitura bíblica de Reis e chegar no momento em que as tribos do norte se reúnem para falar com o filho de Salomão, que os substituiu no reinado, para dizer: abaixa os impostos, abaixa o peso, a carga tributária, a gente não aguenta mais. Então, a corte enorme e toda a pompa para impressionar as nações vizinhas também gerava uma despesa interna enorme. É o chamado gasto público. Então o governo gasta, gasta, gasta e quem paga é o povo. Esse caso aqui no caso de Salomão que eu estou falando. O culto a Deus, que antes era uma arca andando no meio do povo, ou numa tenda simples em contato com todo o povo, como na época de Davi, agora a arca estava confinada num templo luxuoso. A propósito, eu não sei qual é a necessidade de um templo luxuoso. Porque se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, para quem é aquele templo? Se Deus não se impressiona com templos, por que construir templos suntuosos? Responda você se seria mais interessante construirmos, vamos falar da Carisma, vamos falar da gente aqui. O que é mais interessante, a gente construir uma grande catedral e ser assim? Bom, o Templo de Salomão já existe, então o Templo de Esdras, o Templo o Templo de Herodes, né? A gente construir aqui na cidade, ou a gente investir esse dinheiro em questões sociais, abençoando gente, facilitando a vida de pessoas para que crianças tenham um pouco mais de estudo, um pouco de mais formação e possam ter uma vida um pouco diferente. Pensa, o que seria melhor para uma nação nesse sentido? Então, tudo isso que estava acontecendo em Israel desfigurou o Israel. E aqui vem a minha frase: isso não se parecia mais com o Deus que os tirou do Egito. Gente,
o Templo de Salomão e a centralidade do culto lá em Jerusalém foi um grande engano. E que foi perpetuado na Bíblia Sagrada, foi perpetuado pelos povos do sul, o tempo todo defendendo isso. Profetas se levantavam contra isso. Mais lá adiante você vai ver Jeremias. Jeremias desce o pau nisso aqui. Jeremias mostra que isso aqui foi esse grande engano. Mas, para se manter, então, a diplomacia, porções da terra de Israel foram dadas a outras nações. Deixa eu te explicar uma coisinha. Quando você ouve falar que Salomão teve tantas mulheres, não é? Foram 300, na verdade. Você fala, não foi 1000, as outras eram concubinas. Então, 300 foram os casamentos que ele fez. Um casamento era feito da seguinte forma: você pagava, você comprava a mulher, você dava um dote pela mulher. Então, muitos precisavam, você lembra de Jacó tendo que trabalhar 7 anos para pagar uma mulher, no caso? Então dá para você ter uma ideia. Veja a sua renda em 7 anos de renda para comprar uma mulher, no caso. Salomão, então, tendo tudo isso, quanto é que custaria a mão, vamos dizer assim, né, em casamento, da filha do faraó, um dos maiores reis daquela época? Então dá para você ter uma ideia o quanto Salomão não gastou só nisso. Então, naquele tempo, quando os reis tinham muitas mulheres, era um elogio. Dizia que ele era muito rico, que ele era muito próspero. Então, esse pensamento de que a riqueza e a prosperidade era sinônimo da bênção de Deus, um engano judaico este, porque Jesus combate isso no Novo Testamento. Então, para fazer esses acordos, ele tinha que fazer as embaixadas. Deixa eu te explicar. Essas mulheres, algumas delas, eram filhas de sacerdote, de reis sacerdotes, e elas queriam cultuar o Deus delas. Mas o Deus delas não poderia ser cultuado em Israel. Então o que Salomão fazia? Salomão doava uma parte, terrenos de Israel, terras de Israel, é o mesmo princípio da embaixada hoje em dia, né? Ele doava isso para outra nação. Então aquela parte de terra era parte da outra nação. Assim são as embaixadas hoje. Por exemplo, a Embaixada dos Estados Unidos da América aqui em São Paulo. Se você entrar lá, você está invadindo o território dos Estados Unidos da América. A Embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos é um terreno nosso, brasileiro. Ao você entrar lá, você está protegido pelo governo brasileiro. E assim por diante as outras embaixadas em todo o mundo, em todo lugar. É assim que funciona uma embaixada. Aquele terreno pertence ao outro país. Da mesma forma, Salomão, então, cedia esses terrenos, e nesses terrenos eram construídos altares e cultos a estes deuses. Mais adiante, você vai estudar isso aqui comigo, como é que a idolatria penetrou em Israel exatamente por causa de Salomão. Porque imagina um vilarejo lá, em que o Salomão doou lá uma montanha, um morro, para uma das suas esposas. Ela organiza, ela tem dinheiro, ela organiza, ela faz, e daqui a pouco ela constrói lá o templo para o seu Deus, afinal está no terreno que é da nação dela. Vem então aqueles cortejos, vem então grupos diplomáticos, vem aquele povo rico para cultuar aquele Deus naquela montanha. Imagina o povo do vilarejo. Oh, aquele Deus, eles têm dinheiro. Eles geram renda aqui para nós. Vamos dar uma espiadinha? Será que se a gente ir lá, esse Deus aí deles também vai abençoar a gente? Aí eles percebiam que aquele turismo religioso que acontecia naquele lugar dava dinheiro para eles. O que o povo simples entendia? É aquele Deus ali, que não é Jeová, está nos abençoando. Então a gente vai cultuar Jeová, claro, o nosso Deus, mas esse aqui também. Era assim que a idolatria penetrou em Israel e Salomão é o culpado disso. Então, eu costumo dizer que parece que o sábio virou louco. Esse Salomão tem todos esses erros. É importante nós falarmos tudo isso, né? Porque você está dando tanta ênfase nos erros de Salomão, mas não está dando ênfase na sabedoria dele. Sim, nós vamos falar sobre isso. Temos mais aulas que vamos tratar esses assuntos. Mas exatamente para quebrar um ícone nosso que não nos deixa enxergar a verdade.
Então, algumas situações evangélicas, por exemplo, principalmente com a doutrina da prosperidade para cá, dos anos 80, cultuou-se muito a ideia de Salomão e da sabedoria de Salomão, e a ideia de que quem anda com Deus cresce financeiramente, ou até o contrário, que quem cresce financeiramente é porque tem a bênção de Deus. Ora, se quem cresce financeiramente é sinônimo da bênção de Deus, então a máfia é ungida, né? A máfia é uma maravilha. Então a gente tem que repensar tudo isso, porque, por exemplo, quando você vê os testemunhos que são dados na televisão ou anos atrás nos testemunhos no rádio, qual era? Eu comprei um carro novo. Então, eu consegui tal coisa. Geralmente são conquistas financeiras e isso é dito como bênção de Deus. Então, a gente precisa repensar tudo isso, porque, de fato, Deus não olha os bens da pessoa e nem o exterior, e Deus olha o coração. Pelo menos é o que a gente vem estudando até agora nas Escrituras Sagradas. Mas é nesse momento que tem esse desvio no coração e na mente do povo, que influencia até a sua teologia e seu comportamento. Lá em Judá, é aqui que começa a aparecer o judaísmo. Então, o judaísmo tem na sua raiz essa ideia. E é aqui que nós vamos começar a olhar, porque isso só vai ser desmantelado com Jesus, lá no Novo Testamento. Mas é aqui que começa tudo isso. Deuteronômio 17, 14 a 20, é o último texto que eu quero ler com vocês. Lembrando, não falei tudo sobre Salomão. Nós temos mais algumas 2 ou 3 aulas, talvez, ainda para tratar de outros temas em torno desse momento histórico de Israel, principalmente após a morte de Salomão, que é a divisão do reino. Nós precisamos entender bem isso, porque aqui surge o judaísmo e aqui vem os textos sagrados, muitos textos sagrados são escritos nesse tempo como uma espécie de denúncia profética. Não, os profetas não se calaram. E isso nós vamos ver mais adiante. Deuteronômio 17, de 14 a 20, antes de ler o texto, esse texto estava na lei. E você vai ver que Salomão, o chamado sábio, fez exatamente o contrário de tudo isso. Vamos ver lá. Deuteronômio 17 diz assim: Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Pausa. Interessante. Saul, o povo escolheu. Samuel foi reclamar com Deus, Deus falou, dá ao povo o que o povo quer. E Deus abençoou ali o Saul para entrar. Saul é que se desviou. Davi está aí também. O povo escolheu. E Deus abençoou Davi. Salomão, Davi escolheu. Não foi o povo. O substituto de Davi, se fosse por dinastia, Salomão era o 10º. Tinha 9 na frente. Como é que ele suplantou esses 9? A esposa de Davi é que negociou isso com Davi, dizendo, você me deve essa. Quem era? Batseba. Davi estava preso por suas palavras. E aí coloca Salomão a pedido de Batseba, sendo que Adonias, que era mais velho, já estava sendo separado para ser o rei substituto de Davi. Mas essa história fica para a próxima aula. Quero continuar lendo aqui. Lembra que aqui o texto diz, aquele que o Senhor escolher. Continua. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Note, Salomão desobedeceu tudo isso. Continua. Quando subir ao trono do seu reino,
mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Guarde bem isso, porque esses levitas exerciam um pouquinho esse papel profético no passado. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Ele teria que ter um rolo do livro de Deuteronômio. Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas essas palavras da lei e todos esses decretos. E esse texto agora que é o principal. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como seus descendentes. Aí está. Deus abençoaria a família dele, Deus abençoaria a vida dele, mas ele não poderia ser nariz empinado se julgando superior aos outros. Portanto, eu termino aqui, trazendo isso aqui para nós, e falo com você, meu querido irmão, que é pastor, assim como eu. Saiba de uma coisa, Paulo, quando se reuniu com os líderes da igreja de Éfeso, ele disse assim, lá em Mileto, ele fala em Atos 20, ele fala: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho é de Deus, meu irmão, não é meu nem seu. Então, que a gente aprenda a ler a lei do Senhor todos os dias e não se considerar superior aos demais irmãos. Vamos baixar a bola. A gente é só pastor. Aliás, pastor era uma função de ralé, vamos ser sinceros. Tá? Se você já estudou isso nas Escrituras, você vai ver que o pastor do rebanho era peão. É verdade, né? Porque boiadeiro é quem cuida de boi, certo? E boiadeiro é o quê? Peão. Pastor é quem cuida de ovelha, que é o quê? Peão. É isso que nós é peão. Então que a gente aprenda a manter o coração humilde diante do Senhor. E que, mas digno é o obreiro do seu salário. Sim, sim. Trabalhe bastante, cresça, prospere, mas nunca deixa isso crescer dentro do seu coração, como tornando você superior aos outros. Fica essa aplicação minha aqui para a liderança, que Salomão seja um exemplo para todos nós, exemplo a não ser seguido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando, não falei tudo sobre Salomão, portanto, algumas perguntas que me vierem agora, talvez eu responda nas próximas aulas ainda. Já já a gente volta com perguntas e respostas. Deus abençoe vocês. Até daqui a pouquinho. Gente querida, eu pedi até para o Dudu aqui que me auxiliou, colocando até mais canções. Não dava tempo de ler todas as perguntas. Aliás, eu queria que você soubesse disso. Toda pergunta que você faz são coletadas por duas pessoas, tanto a Priscila, que é secretária da nossa comunidade, quanto a Magda, nossa assistente aqui. E ficam coletando essas perguntas e trazendo aqui. Elas enviam aqui para mim, eu não saio daqui do meu lugar, fico lendo todas elas. Então, são muitas hoje. Então, peço que você, se possível, aguarde na próxima aula para as demais perguntas, se eu não conseguir responder todas hoje. Mas vamos lá, vou tentar ser objetivo nas respostas. Juliane Brandão, boa noite, pastor. Sobre os valentes de Davi, cada valente representava um povo, uma família? Como eles eram escolhidos pelo rei? Eram escolhidos conforme a cada batalha? Obrigado. Juliane, não eram escolhidos por Davi nesse sentido, porque Davi, os valentes de Davi se formam lá na caverna de Adulão. Procura lá o texto em Samuel. Então se juntaram a Davi, eles foram atrás de Davi para se juntar a ele. Eram fugitivos, igual Davi era. Então era gente que também era perseguida, igual Davi, gente que estava endividada e que por causa disso ia ser preso, então fugia. Era essa turma que se reuniu em torno de Davi, tá bom? Então ali não representavam povos nem nada, mas acabaram se tornando uma família. É uma afinidade que acontece entre pessoas quando você tem um inimigo em comum. Ou seja, o inimigo em comum deles era Saul, que queria matar todos eles, né? Então eles se unem em torno disso e tornam Davi ali o seu líder. Cleiton Nunes, Anésio, o Império Romano matou muitos cristãos no Coliseu para fazer essa política do pão e circo? Não, Cleiton, deixa eu explicar. Essa expressão pão e circo, ela é da época de Caio Graco.
Então, não é na época do Coliseu, na época que jogava os cristãos aos leões, por exemplo. Não é dessa época. Mas tem outra leitura, tá? Alguns historiadores fazem uma outra leitura do pão e circo hoje, mostrando que era uma benese que o governo fazia ao povo, né? Mas, de fato, isso acalmava os ânimos do povo, para que o povo não questionasse muito os absurdos que aconteciam dentro do Império Romano. Lembrando que o Império Romano foi um golpe na República Romana, tá? Importante você saber disso quando você estuda lá sobre Júlio César e tudo mais. Continuando aqui. Cleiton Nunes também pergunta, né, a questão do rei se colocar como representante de Deus não parece com os líderes de hoje, que pregam sobre a necessidade de ser uma cobertura espiritual sobre o povo, fazendo-os dependentes? Sim, é um grande engano que existe hoje na igreja. Esse negócio de cobertura espiritual é uma balela que inventaram aí para você poder ter uma situação piramidal no meio da igreja, que hoje, inclusive, se paga para isso, se paga uma primícia, né, como eles chamam, e isso vai para quem está no topo da pirâmide. Marketing de rede dentro da igreja, tornando os líderes esses seres superiores, né? Eu acho que nós temos liderança espiritual, sim, mas a liderança é para guiar o povo, para orientar o povo para seguir o Senhor. Nosso cabeça é Jesus, não é o pastor da igreja. Eu não sou cabeça de ninguém aqui, tá? Eu sou só aqui da minha família, ainda assim, em compartilhada, tá? Porque para nós aqui, todos nós nos submetemos uns aos outros no amor de Jesus. Ponto. E assim também deve ser no meio da igreja, cada um com a sua função. Eu só tenho uma função no meio da igreja, e isso é servir. E é isso que assim devem ser os líderes também. Herbert de Souza fala, a relação de Jesus com os apóstolos de 3 anos e 40 dias, de ensiná-los no dia a dia, fundamentá-los na graça, perdão, partilha, conhecimento que desperta consciência, seria o que precisamos? E aí ele continua uma outra pergunta, por que não vemos apóstolos fundamentando o reino na igreja? Herbert, talvez porque esse ministério dos apóstolos ainda precise ser restaurado no meio da igreja. Eu sendo muito honesto com você, muito, mas muito mesmo, eu tenho muita dificuldade de aceitar que esses que hoje são chamados de apóstolos são de fato apóstolos, apóstolos do Espírito Santo, né? Porque apóstolos do Cordeiro foram só os 12, os demais são apóstolos do Espírito Santo. Anésio, por que você tem essa dúvida? Porque eu não vejo os mesmos sinais apostólicos que lança esse fundamento que você mesmo disse aqui, muito bom, fundamentar na graça, no perdão, na partilha, no conhecimento. Eu acho que falta bastante isso. Eu vejo mais uma situação piramidal que para mim não tem nada a ver com a situação apostólica que a gente vê no Novo Testamento. Então, oremos que Deus restaure apóstolos e profetas entre nós. Até acredito que existem alguns. Tem alguns que eu mesmo reconheço que são. Mas, graças a Deus, não são pessoas que se impõem, não é? Sobre os outros. São servos de Cristo. Aliás, apóstolo é isso. Apóstolo é escória. É o que Paulo mesmo disse que é, não é? No reino de Deus a gente cresce para baixo, não para cima. Rosângela Oliveira, esclareça sobre Salomão, quem é Salomão. Rosângela, pega as últimas aulas que a gente vem trabalhando isso e um outro conselho para você, leia o livro de 1 e 2 Samuel, onde você vai aprender sobre Saul e Davi, e aí você vai aprender sobre Salomão em Reis. 1 Reis, por exemplo, fala bastante de Salomão. Se você pegar 1 Reis, do capítulo 1 até o capítulo 12, você tem ali toda a história de Salomão. O 12 é importante, Salomão já morreu ali no 12, tá? Mas é muito importante, traz muito sobre Salomão, faz essa leitura bíblica, você vai ter bastante coisa ali sobre Salomão. Cleiton Nunes, Salomão era filho de Davi, tá? E bem conhecido pelo seu nome e tudo mais, mas se você ler esse trecho da Bíblia Sagrada, tenho certeza que você vai pegar talvez muito mais detalhes do que esse que eu passei hoje aqui. É que na aula passada eu pedi já para o povo ler esse texto, por isso que eu já tratei aqui como se as pessoas já o conhecessem. Cleiton Nunes diz assim, Anésio, Deus não estava de acordo com a construção do templo, pois nessa aula vemos uma injustiça contra a natureza de Deus, pois ele é justo. Pode me explicar isso? Cleiton, é uma boa pergunta. O templo é para Deus ou para a gente? Então, eu acredito que Deus, nesse sentido, não é contra essas construções, ele não é contra que isso se faça, porque isso, de uma certa forma, vai despertar o coração do povo num relacionamento, vai se abrir mais para um relacionamento com ele. As pessoas às vezes precisam de símbolos. Nós protestantes, às vezes a gente também execra tudo, não é? Eu acho que as pessoas precisam, algumas pessoas precisam de símbolos, de rituais, de locais para adoração. É o ser humano que precisa, não é Deus que precisa.
Você quer ver um exemplo disso? Muita gente hoje está com falta, sabe tudo isso que eu estou falando, inclusive eu, mas está com falta de ir lá no salão de reuniões da Carisma para a gente cantar junto. Por que isso? Porque isso faz parte do ser humano que precisa disso. É o ser humano que precisa fazer um altar. É o ser humano que precisa de referências. É o ser humano que precisa de ícones, de ideias, de locais. Agora, o que a Bíblia sempre mostra é que aqueles momentos em que se fizeram algo para Deus com todo o coração era algo simples, básico. Aquilo era feito para o ajuntamento do povo para adorar a Deus. Aqui já não, já havia suntuosidade. Aqui já havia alguma coisa que não lembrava, aquela frase, não lembrava mais a simplicidade daquele Deus que os tirou do Egito. Marco Ravena diz assim: tomara que a igreja um dia entenda que não adianta falar que está com Deus, mas cometer injustiça. Não tenha dúvida disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa deve ser sempre a pregação da igreja. João Silva Nésio, por que uma história dessa na Bíblia? Exploração com o povo? Muito boa a sua pergunta, João. O que eu gosto na Bíblia Sagrada é isso, é que nós é que fomos ensinados que a Bíblia Sagrada é uma espécie de um livro mágico que contém aquelas revelações profundas que vão nos levar a alguma dimensão. Na verdade, a Bíblia Sagrada é uma experiência humana com Deus. É uma experiência de homens e mulheres que experimentaram a Deus. Por isso a Bíblia narra os pecados, a Bíblia narra a gente falha, a Bíblia narra a opressão, a Bíblia narra os horrores da guerra, a Bíblia narra os horrores de uma peste, de uma praga, a Bíblia narra tudo isso e narra na perspectiva humana, tanto que alguns homens atribuem às vezes até a peste a Deus, porque é a maneira dele ver na época. Por isso que eu gosto da Bíblia. Ela é um livro que é palpável para nós, faz parte da nossa história. Este texto, por exemplo, que nós estudamos hoje, esses detalhes que nós estudamos hoje, mostra muito alguma coisa para nós fazermos análise dos governos dos nossos dias. Olha como a Bíblia é atual. Então vale a pena a gente ler a Bíblia Sagrada e se encantar com ela. Vamos desmistificar a Bíblia, esse é o ponto. Tem gente que mistificou tanto a Bíblia que deixa a Bíblia aberta dentro de casa, né, num altar, aberta no Salmo 91 para expulsar maus espíritos. Eu já vi gente botando Bíblia na cabeça de gente endemoniada para expulsar demônio. Então, você vê, é uma sacramentalização de um livro. É uma idolatria, bibliolatria seria isso. Mas a Bíblia não é para isso, tá? A Bíblia são revelações de experiências de homens com Deus, experiências que Deus se revelando ao homem, e tudo isso para nos levar à humanidade de Jesus. É em Jesus que a gente se interpreta totalmente a Bíblia Sagrada. Mas para isso eu tenho que construir o momento histórico que estamos vivendo aqui. Vamos continuar aqui agora, deixa-me ver outros detalhes aqui. Ainda aqui em sequência tem algumas perguntas. O Antônio Carlos pergunta, Antônio Carlos Silva, Salomão serviu de inspiração para a escrita de Deuteronômio 17? Eu acho que sim. O texto de Deuteronômio 17, ele propõe ser um texto anterior a Salomão, que ele foi escrito lá da boca de Moisés. Ao ler o texto, dá para perceber que foram os levitas que registraram tudo isso, colocando isso na boca de Moisés. Nós já estudamos isso no texto de Deuteronômio aqui. Volta lá nas nossas aulas, pega lá quando eu falo sobre Deuteronômio e você vai encontrar essa explicação ali também, principalmente essa relação do Deuteronômio com os levitas, que Deus deu a Moisés e Moisés deu aos levitas. Então eles eram os guardadores da lei. Então aqui o Deuteronômio, por isso que ele chama-se a segunda lei, Deuteronômio, a segunda lei. É a lei interpretada, é a lei reinterpretada para o seu tempo. Rogério Souza pergunta, Nésio, por que Salomão é conhecido e reverenciado como o rei mais sábio, sábio para o bem, pela igreja? Rogério, tem várias coisas em Salomão que mostram a grande sabedoria dele, várias. Aquele caso da criança que era disputada por duas mães, são situações lendárias positivamente falando, lendárias de Salomão que mostram um cara que agiu com muita sabedoria. Outro detalhe, Salomão era um cara muito estudado. Então ele se diferenciava de todos da sua época. Ele era construtor, ele entendia de biologia, ele entendia de jardinagem, ele entendia de tudo. Era um cara muito inteligente. Então não está errado a gente dizer que Salomão era inteligente e sábio.
mas sábios também fazem loucuras. Esse que é o caso. O que eu estou mostrando é a ambiguidade. No caso da aula de hoje, eu mostrei só o outro lado de Salomão, porque ninguém mostra. Então, tido que todo mundo sempre acha Salomão o cara, a tal ponto a gente construiu até o templo de Salomão hoje em dia, eu quero mostrar o outro lado para dizer que a coisa não é bem assim, tá bom? Então, o meu seria mais ou menos o seguinte, deixa eu explicar. Nós temos aqui uma balança que ela está torta, estou tentando fazer uma balança torta aqui, tá? Então, está muito peso aqui, Salomão é o sábio, é o coisa. Se eu ficar aqui no meio, eu não trago equilíbrio, eu tenho que vir lá para o outro lado para poder dar equilíbrio. Foi isso que eu fiz na aula de hoje. Então eu mostrei o outro lado, intensifiquei a amostragem desse outro lado para a gente ter um certo equilíbrio aqui. Não quero também execrar o Salomão, ele tem suas virtudes também. Mas isso a gente vai continuar estudando nas próximas aulas, tá bom? É que eu fiz questão de mostrar esse outro lado, que ninguém mostra esse outro lado. Porque acha que é um pecado, tem gente até que acha que é um pecado. Porque tem pessoas que idolatram personagens. Sabe que tem pessoas que idolatram personagem bíblico? Não é? Eu tive um debate com um rapaz no nosso chat depois da aula passada, que o rapaz idolatrava o Moisés e ficou bravo que eu disse que Moisés foi um péssimo pai. Mas ele não ouviu as aulas passadas onde eu explico isso, dou detalhes, mostro os textos bíblicos e tudo mais. Mas a idolatria que as pessoas têm em cima de personagens bíblicos, né? A Bíblia, o que eu gosto é que ela mostra o erro das pessoas. É isso que eu gosto da Bíblia Sagrada. Então... tem mais algumas perguntas aqui. O Antônio, eu realmente não entendi. A inspiração de 1 Samuel 8, eu não me lembro de cor, 1 Samuel 8, então realmente eu não me lembro de cor. Ali fala de quando escolher um rei e tudo mais, não é? Mas ali estava falando de Saul, realmente eu precisaria reler o texto para poder te responder isso melhor. Me desculpe, acho que você mesmo pode tirar também as suas conclusões ali. Era uma aliança, uma mulher... Assim, quando se casava com uma mulher, se fazia uma aliança. Quando ele casava com uma mulher, era uma aliança com aquela nação. Ou seja, aquele rei tem sangue dele na minha nação, então ele nunca vai guerrear contra mim. Isso eram as alianças que Salomão fazia. Só um detalhezinho, eu quero mandar um abraço aí pra gente de longe. Tá? Olha, Praia Grande, Guaratinguetá, Sumaré, mais gente de Guaratinguetá, de Indaiatuba, beijo para todos vocês, tá bom? Chegaram aqui alguns recados assim para mim. Deixa-me ver mais aqui... alguns detalhes aqui das nossas aulas. Espera aí, mais perguntas. A Edinalva pergunta assim: Anésio, a imaginação coletiva sobre o dinheiro, a confiança dada a ele como um meio de poder e status social e tudo mais, está aí o fato do texto que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal? Sim, está lá em 1 Timóteo 6, se eu não me engano, onde mostra isso. De fato, esse amor ao dinheiro leva pessoas a matarem por isso e fazerem tantas coisas. Basta você ver os noticiários hoje em dia e você vai ver que muito daquilo que é feito foi tudo por causa de dinheiro também. Então, é esse cuidado que a gente tem. Aliás, Jesus falou mais sobre dinheiro do que ele falou sobre oração. Porque ele mostra, só que ele fala negativamente sobre dinheiro. Ele mostra como o dinheiro pode mudar o nosso coração. Ele chega ao ponto de dizer que você não consegue servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, que o dinheiro acaba se tornando um Deus para você. Meu Delon, Maldonado, esse é o nome que você coloca aqui. Aula riquíssima, Anésio, no seu comentário sobre Saul e como Salomão veio a ser rei na frente de Adonias, queria perguntar: essas coisas aconteceram de acordo com a vontade do Senhor ou abaixo dela? Tua pergunta, Maldonado, tem um toque calvinista nela. Não sei se você percebeu. O calvinismo mostra essa questão da predestinação ou da soberania de Deus. E nessa soberania de Deus, Deus determina, Deus tem a sua vontade. Então a coisa acontece ou na vontade de Deus ou na permissividade de Deus. Eu saio desse veio, respondi isso na aula passada, esse veio calvinista, arminiano. Se é arminiano, também não. Existem outras maneiras de pensar que não é só a ambiguidade entre calvinista e arminiano. Então, aconteceu porque o povo escolheu. É o povo que decide. Então, você acha que o coronavírus é vontade de Deus ou do diabo? Eu diria, tem mais a ver com o ser humano, talvez, do que com Deus ou o diabo. O governo que existe foi escolhido por Deus ou pelo diabo? Eu continuo achando que foi o ser humano que escolheu.
Então, tem muita coisa que nós temos que é decisão das pessoas e Deus respeita. Isso pode ser da vontade dele ou não. Cleiton Nunes, Anésio, essa questão de, naquele tempo, ter mais de uma mulher, por que eles não entendiam isso como pecado? Fazia parte da cultura? Bigamia não era pecado? É uma boa pergunta, Cleiton Nunes. Nós entendemos o casamento hoje de uma maneira diferente como eles entendiam naquele tempo, porque naquele tempo a mulher era um objeto, a mulher era comprada, a mulher era uma posse. Então você vê, os homens, a maioria deles tinham várias mulheres, principalmente quanto mais enriqueciam, tinham mais mulheres. Eu não estou dizendo que isso seja a vontade de Deus, não, porque Jesus, quando foi questionado sobre isso, ele falou, no princípio não era assim. Então Jesus, ele apela para Adão e Eva, a ideia do princípio, né? O princípio no sentido não de começo, mas o princípio de princípio de Deus. E no princípio é assim, é o homem e Deus faz a mulher do lado do homem para ser a companheira dele, para estar ali ao lado dele, não debaixo dele. Portanto, a mulher não pode ser um objeto. Então, claro que eu discordo da poligamia, não apoiaria uma coisa dessa maneira como é dito aqui, nesses textos, mas os textos estão aí e eu não tenho como mudá-los. Pastor Antônio Carlos Silva, a vida de Salomão terminou naquele triste quadro do capítulo 11 de 1 Reis e o Salomão de Provérbios e Eclesiastes. Antônio, nós vamos estudar isso mais adiante. Um detalhe que você vai notar mais adiante é que Eclesiastes, na verdade, não foi escrito por Salomão. Você vai ver isso mais adiante. É um texto que um sábio escreve como sendo Salomão. Então, é em tributo a Salomão, e usando a ideia de Salomão como referência para a sua época. Até porque Eclesiastes é um texto bem tardio, se não me engano, ano 300, Salomão está no ano 1000, ano 300 mais ou menos, é o texto de Eclesiastes. E você vai ver também a questão de provérbios. Sim, muitos provérbios de Salomão, mas não todos. Provérbios são 7 livros. Tem uma pregação minha sobre provérbios, onde eu falo desses 7 livros, mas nós vamos estudar aqui também em detalhe. Se você aguardar, nós vamos abrir provérbios aqui mais adiante e vamos estudá-lo também, porque provérbios são 7 livros, alguns são de outros reis que escreveram, de outros sábios que escreveram, e existem também os provérbios de Salomão. Lembrando que Salomão pegou um compêndio também de provérbios egípcios e ele reescreveu esses provérbios, colocando dentro da linguagem de Israel. É a sabedoria popular. Aliás, Provérbios é um livro fascinante, mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais adiante. Eu gosto de deixar a pulga atrás da orelha. Marcos Barbosa, Anésio, você conhece a teoria de que os navios de Salomão chegaram até a Amazônia, onde provavelmente eles tiravam ouro? Conheço, Marcos. Não cola, não cola. Não tem base histórica para isso. O Rio Solimões é Salomão. Não. Não existia relatos desse tipo de navegação dessa maneira como é dito nessas histórias. São apenas... Tem vários detalhes. Por exemplo, se você quiser saber, existe uma igreja na Etiópia hoje que eles dizem que tem lá dentro da igreja a Arca da Aliança. Existem líderes na Etiópia que dizem que eles são descendentes diretos de Salomão com a rainha de Sabá. Então eles são descendentes diretos de Salomão, por isso estão no trono. E aliás, eles exerceram o trono de reinado na Etiópia baseados nisso também. Então, muitas histórias são contadas, tem muitas lendas em torno de Salomão, né, que se conta, tem textos que falam que Salomão teve experiências extraterrestres, textos que falam de experiências místicas de Salomão, daí por diante são lendas e mais lendas. Eu leio cada uma delas, algumas eu acho engraçadas, outras interessantes, mas prova histórica científica você não tem, tá bom? Então é importante que a gente se baseie em fatos que você tenha alguma prova científica daquilo, ou seja, prova arqueologicamente comprovada. Brigitte Almeida, minha dúvida, o povo escolheu Davi, mas Samuel ungiu Davi para ser rei quando era pastor de ovelhas e desconhecido pelo povo. Ao ser conhecido pelos seus feitos no exército, o povo também o escolheu? Você está certíssimo, Brigitte, acho que você conseguiu juntar aí os pontos. Deus escolheu Davi. Só que ele não se tornou rei quando Deus escolheu. Ele só se tornou rei quando o povo escolheu. Percebeu uma coisa? Percebeu isso? Então, eu diria assim, muitas coisas acontecem assim na vida da gente, não é?
Não era o tempo ainda dele exercer aquilo. Mas chegou o tempo do povo reconhecer essa graça de Deus na vida dele e o elegeu como rei sobre eles. Tanto que levou tempo, hein? Até ele ficou 7 anos como rei só em Judá. Depois é que Israel o reconheceu como rei. Levou bastante tempo isso. Sim, Deus escolheu e o povo também. Por isso, aquele que o Senhor escolher é quem vocês devem colocar como rei. É o que está no texto lá de Deuteronômio. Continuando. Aliás, uma curiosidade, né? Isso mostra que o texto de Deuteronômio, aquele trecho, é um texto anacrônico, um texto posterior, não é? Porque nos tempos de Moisés nem se imaginaria ter rei em Israel. Então, quem escreveu, eu já sabia que Israel tinha rei. Mas continuando aqui. Eu tenho um aviso para dar, que é importante dar para todos os irmãos da Carisma. Deixa-me ver se eu tenho mais aqui alguma pergunta que eu ainda não respondi. Gente, olha, as demais perguntas que chegaram depois, eu peço permissão, por favor, para responder talvez numa próxima aula, porque são muitas perguntas e isso vai tomando tempo e acaba se tornando até cansativo aqui, não só para mim, né, mas para quem está assistindo também. Deixa-me ver aqui. Bom, eu fico para a próxima aula. Eu espero que vocês tragam novamente algumas perguntas e tentem encontrar nos próprios textos bíblicos e na aula já dada, de modo que você pode começar. Vou apenas responder uma coisa aqui interessante. Pastor Ricardo de Paula Lima, então como ler a Bíblia? Começar em Gênesis e seguir, ou aquela coisa de abrir aleatória, ler onde cair? Não, Ricardo, de fato, sua pergunta é muito boa. A Bíblia é composta, pega a primeira aula nossa, a Bíblia é composta de 66 livros. E esses livros, a nossa que nós usamos, né? Que nós baseamos o Antigo Testamento no Antigo Testamento hebraico. Aqueles que usam o Antigo Testamento grego têm alguns livros a mais. E eles não estão em ordem cronológica. É por isso que eu estou fazendo com vocês em ordem cronológica. Por exemplo, Gênesis de 1 a 11, nós vamos começar a estudar nas próximas aulas. Por quê? Porque eles foram escritos um pouquinho depois dessa época, durante essa época que nós estamos estudando. Por isso que eu não li eles lá atrás. Então, na verdade, Gênesis está usando a tipologia da criação para trazer uma palavra de profecia, ou seja, de condenação, de mostrando o erro do que Salomão, por exemplo, estava fazendo. É interessante isso nos textos bíblicos. Mas para isso existem os mestres no meio da igreja que vão orientando a gente como ler. Na verdade, eu te recomendo você ler a Bíblia a partir da vida de Jesus. Pega lá Mateus, Marcos, Lucas ou João, leia diversas vezes aqueles textos, eles vão te dar uma boa referência e a partir dali a gente começa lendo alguns textos bíblicos. Depois você pode pegar a história deuteronomista, que é Deuteronômio, Josué, Juízes, pula Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Você tem uma boa parte da história do Antigo Testamento. E aí a gente vai entendendo os demais textos bíblicos. Acho que vale a pena. Então, leia os evangelhos, leia Atos, que é a continuação, e depois leia essa história antiga aqui. As demais perguntas, gente, eu acho que eu respondo depois aqui com todos vocês. Eu tenho um aviso para dar. Irmãos queridos, eu preciso falar uma coisa, principalmente a quem mora perto da Carisma. Chegou até nós um aviso, eu não sei se houve alguma confusão, ou se foi a maneira da pessoa se expressar, ou se realmente é malandragem, eu não sei. Mas pessoas estão pedindo alimentos nas casas das pessoas próximas à Carisma, dizendo que isso é para o centro social ou é para Carisma. Isso não procede. Nós não temos essa prática. Se você mora perto da Carisma, por favor, avise as pessoas que ninguém da Carisma está autorizado a ir na casa das pessoas para ficar pedindo alimento, roupa, ou seja lá o que for, tá bom? Aquilo que nós precisamos para Carisma, e aí sim, se você quiser fazer doações de alimentos, roupas não estamos recebendo nesse tempo por causa da Covid. Então, se você puder fazer doações de alimentos, dirija-se diretamente lá na Carisma, faça sua doação de alimento, leva lá sua cesta básica. Tem gente precisando, é importante tudo isso, mas nós não saímos de casa em casa pedindo isso, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula e a gente continua. Como? Estão me perguntando se tem lição de casa. Tem a leitura do texto. Você começa em 1 Reis, sabe 1 Reis de capítulo 1 até o capítulo 12 é importante você ler.
Se você também quiser ler Gênesis de 1 até 11, leia também, porque nas próximas aulas, talvez não bem na próxima, mas nas próximas aulas, nós vamos tocar bastante nesses assuntos. Então, Livro de Reis e o início de Gênesis, e aí nós vamos começar a comparar esses textos e entender um pouquinho melhor esse momento histórico que vivemos do governo de Salomão e os textos bíblicos que começaram a ser escritos nesse tempo e como eles vieram a fazer parte dos textos sagrados posteriormente. Deus abençoe você, graça, paz, bênção, fique curioso, fique desejoso, fique com sede, com fome de aprender da palavra de Deus, estude mais, estude as Escrituras Sagradas. Já recomendei alguns livros nas aulas passadas, é só vocês procurarem aí para que vocês possam ler e entender melhor. Continua para mim aqui uma referência, o livro de Euclides Balancin, chamado A História do Povo de Deus. Pode procurar na internet, tem até em PDF na internet, que você pode baixar. E depois, quando você tiver recursos, compre na internet, porque nós temos que honrar os autores do livro para que isso seja feito de forma a que eles tenham também recompensa pelo trabalho que fizeram. Livro muito bom, fica aí a minha recomendação para um bom estudo do Antigo Testamento. Deus abençoe cada um de vocês, um beijo para todos, até a nossa próxima aula.